Olá a todos, graça e paz. Meu nome é Luciano Ribeiro e vamos começar uma série de estudos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical CPAD Adultos. Estamos estudando a lição do domingo do dia 17 de agosto, que tem por título Uma Igreja que não teme a perseguição. Sempre tive esse projeto no coração de iniciar essa série de estudos, me faltava tempo, investimento e coragem, mesmo sem muito tempo, sem muito investimento e com pouca coragem. Vamos iniciar esse projeto aqui. Eu creio que será uma bênção de Deus para a sua vida. Recado importante: nunca deixe de frequentar as aulas bíblicas da escola dominical da sua igreja. Não troque essas aulas por vídeos no YouTube. Estamos aqui somente para te dar um apoio, te trazer uma visão a mais. Mas seus professores ou professoras da Escola Bíblica Dominical que te ajudarão, te auxiliarão, tirarão todas as suas dúvidas. Então não abra mão do estudo da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Então, estamos hoje aqui com esse tema muito abrangente, muito bom. Uma igreja que não teme a perseguição. Que fique muito claro, Jesus nunca tentou trazer uma propaganda falsa do evangelho. Pelo contrário, ele sempre deixou claro que no mundo nós teríamos aflição. Ele sempre deixou isso claro. Sempre deixou claro que a gente passaria por perseguição, seríamos odiados. Em João capítulo 15, do 18 ao 20, ele deixa isso claro. Ele fala que nós somos odiados pelo mundo porque nós não somos desse mundo. Ele fala mais em João 16, 33, que no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo em si. E se Cristo venceu, isso quer dizer que a sua igreja, com a ajuda dele, também vai vencer as tribulações. Em Mateus capítulo 5, onde Jesus está falando sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças, ele termina as bem-aventuranças dizendo isso: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados, injustiçados por amor do meu nome, ou seja, e também pela justiça. Então, o mundo nos odeia. A igreja, ela desde o seu início sofreu perseguição e não vai parar de sofrer perseguição enquanto estiver nessa terra. Infelizmente, a perseguição não é uma opção para a igreja. A igreja não está no poder de escolha da igreja, passar ou não passar. Infelizmente, pelo fato de não sermos desse mundo, seremos perseguidos, seremos apontados, seremos criticados e tentarão de todas as formas calar a voz da igreja, matar a nossa fé de diversas maneiras, e nós vamos entender isso muito mais ao decorrer dessa lição de hoje, que está muito boa mesmo. Uma igreja que não tem medo, que não teme da perseguição. Então, o que faz uma pessoa não ter medo da perseguição é algo muito importante. Aqui estamos estudando essa série de lição que está falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o que faz com que a igreja, com que homens e mulheres de Deus não tenham medo da perseguição é o fato de estarem cheios do Espírito Santo. Paulo deixa isso claro. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, ou seja, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não estou no meu natural. Então eu passo a agir diferente, a pensar diferente, porque eu já não estou mais no meu natural, já não estou pensando mais nos meus próprios interesses, mas sim em buscar em fazer a vontade de Deus Todo-Poderoso. E a sua igreja, ela venceu, está de pé até hoje, por conta do poder do Espírito Santo derramado sobre ela. Se não fosse esse poder do Espírito Santo, muitos já teriam negado a fé, a igreja teria terminado lá no primeiro século. Mas no primeiro século, mesmo diante de tantas perseguições, mesmo diante de tantas lutas, uma igreja cheia do Espírito Santo não negou a fé, não deixou de falar do evangelho. Nada e nem ninguém conseguiu calar a voz da igreja, que é por isso que estamos aqui até o dia de hoje, porque uma igreja cheia do Espírito Santo não tem medo de viver a verdade, mesmo diante das perseguições. Uma igreja que resiste à perseguição não é uma igreja que vive pelo que sente, porque em momento de perseguição, de tribulação, sentimos vontade de ir embora, sentimos vontade de desistir. Nós não vivemos pelo que sentimos. Independente do que eu sinto, eu vivo por aquilo que eu conheço em Deus, que eu sei em Cristo, a verdade que eu sei nele, a verdade que um dia me encontrou e me transformou, fez uma metanoia, uma transformação de dentro
para fora. E hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso, por causa dele, com o nosso foco, o nosso olhar, nosso objetivo nele, que nós suportamos e enfrentamos as perseguições. Acompanhe aqui ao lado, por favor, nos slides que tem aqui, tem um texto áureo. Quero fazer um comentário sobre o texto áureo. Esse versículo é um versículo muito bom, muito importante. Pausa esse vídeo, leia aqui nesse vídeo, leia na sua revista, na sua Bíblia, esse versículo. O grande problema desse versículo, às vezes esse versículo é utilizado fora de contexto. Tem pessoas que dizem assim, não importa o que os homens falam, não estou aqui para obedecer ao homem, mas sim Deus. Então tem pessoas que utilizam isso para não obedecer o seu pastor, o seu líder, não obedecer uma autoridade espiritual que está ali orientando e falando e ensinando. Na verdade, nós temos que tomar cuidado para não colocar esse versículo fora de contexto. O contexto ali não está falando de alguém que não quer obedecer o seu líder, não está falando de alguém que não quer obedecer o seu pastor. O contexto ali é que a sociedade em si, as leis, eles queriam impor isso para que eles não falassem do nome de Jesus, para que eles não pregassem o evangelho, para que eles parassem de pregar em praça pública o evangelho como estava sendo pregado por Pedro e pelos apóstolos. Então por isso que Pedro e os apóstolos falaram isso, mas importa eu obedecer a Deus do que aos homens. Os homens estão dizendo, cala-se, não fale de Jesus, não pregue o evangelho, não tente converter as pessoas. Essa era a lei, era o que estavam ameaçando e tentando fazer com que eles se calassem. Mas Pedro disse, mais importa obedecer a Deus do que os homens, porque vocês estão falando, se cala, mas Deus está dizendo, pregue. Vocês estão dizendo, não pregue, não fala, não espalhe palavras desse Jesus que foi crucificado, mas Deus está dizendo para eu fazer. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática também, o finalzinho dela é muito importante mesmo, vale a pena comentar. Duas verdades inegáveis: a igreja sempre será perseguida e Deus sempre a protegerá. Então, como eu já disse aqui, não é uma opção da igreja. A igreja não pode simplesmente falar assim, não, eu escolhi não ser perseguida. A única forma que a igreja pode fazer para não ser perseguida é ser falsa. A única maneira que a igreja pode fazer para não ser perseguida é aceitar tudo que o mundo tem para oferecer. Essa era uma igreja de porta larga, que aceita tudo. Aí a igreja não será perseguida. Mas quando a igreja ela é criteriosa, quando a igreja ela procura viver na verdade, viver no evangelho de Cristo, ela é perseguida porque ela é diferente. Mas com uma certeza, por um lado ela é perseguida e por outro lado ela tem uma certeza: Deus sempre me protegerá, Deus sempre será a minha proteção, porque a igreja não está abandonada. A igreja é perseguida, mas a igreja tem um dono. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. Então a perseguição virá, irmão. Não estou aqui para fazer uma falsa propaganda como muitos fazem, dizendo assim, se você está sofrendo, se você tem um problema, venha no endereço tal, na igreja de fulano, de ciclano, e seus problemas acabarão. Não, isso não é o evangelho bíblico. O evangelho bíblico também não é algo que romantiza a perseguição. Perseguição é ruim para todo mundo, mas a igreja, como não é desse mundo, ela é perseguida. Como não é desse mundo, ela vira um alvo daqueles que praticam as obras da carne, as obras do mundo. Amém? Então, acompanha aqui no slide do lado. Vamos dar continuidade agora, falando da introdução e dos próximos tópicos. Pausa o vídeo, leia. Eu vou aqui ganhar tempo para não ficar lendo a revista toda, ponto por ponto. Eu vou falar somente alguns, eu vou trazer uma explicação e talvez citar alguns pontos dos tópicos, mas não vou ler linha por linha, palavra por palavra, não vou fazer isso. Você pausa o vídeo e acompanha aqui ao lado para esse vídeo não ficar muito longo. Amém? Então, primeiro a leitura bíblica em classe, que é importante também você ler. Pausa o vídeo, leia na sua Bíblia, na sua revista, tá bom? Leia a leitura bíblica em classe. E logo após vai passar aqui agora a introdução. Um comentário resumido da introdução é que, na verdade, a igreja, desde sua essência, ela é perseguida e não vai parar de ser perseguida. Eu já
disse isso, vou até repetir, a perseguição não é uma opção para a igreja. Jesus disse isso para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, verso 16. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Então, irmãos, não tem muito para onde fugir. A igreja será perseguida. Claro que uns de forma mais intensa, mais cruéis, e outros de forma menos intensa, mas a igreja sempre passará por perseguição. Mas uma coisa que tem que ficar claro, eu me lembro de uma passagem que eu gosto muito dessa passagem, né? Em Êxodo, que fala que Faraó começou a reparar que o povo de Israel era grande. E aí qual foi o pensamento de Faraó? Eu tenho que acabar com esse povo está crescendo muito, eu tenho que pelo menos minguar esse povo, diminuir o crescimento. Faraó oprimiu o povo. Só que o texto diz que quanto mais Faraó oprimiu o povo, mais o povo crescia e se fortalecia. A perseguição, ela sempre traz um efeito ao contrário daquilo que os perseguidores esperam. Os perseguidores esperam que vão perseguir a igreja, vão calar a igreja, vão perseguir a igreja, vão minguar a fé da igreja, vão perseguir a igreja e vai fazer todo mundo desistir, mas o tiro sempre sai ao contrário. Na verdade, em vez da igreja parar, a igreja só cresce. Quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Eu não sei qual é a perseguição que talvez está afligindo a sua alma, não sei qual é a perseguição que está trazendo angústia no seu coração, trazendo a vontade de você desistir de tudo, mas pegue essa palavra nesse estudo aqui simples para a tua vida. Quanto mais o povo de Israel foi perseguido, mais ele cresceu. Essa perseguição não é para te fazer desistir, não é para te fazer parar, é para te fazer crescer, é para te amadurecer. Paulo fala isso em Romanos: não vos glorieis somente nisso, mas também vos glorieis na tribulação. Por quê? A tribulação, ela produz paciência. A paciência, experiência. E a experiência, a esperança. Então, creia em nome de Jesus que essa luta, essa tribulação, ela não vai te matar. Pelo contrário, ela vai produzir algo de bom em você. A introdução é maravilhosa. Se você está acompanhando, está lendo aqui do lado, a introdução é maravilhosa. Está deixando bem claro que a igreja, ela tem um dono, e o dono da igreja se chama Jesus. Lembra quando Paulo estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco? A visão que ele teve ali do Cristo dizendo: Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, Paulo estava perseguindo a igreja, mas quando Cristo se apresenta, fala: Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem se levanta contra a igreja está se levantando também contra o dono da igreja. Então descansa o seu coração, porque a perseguição ela é certa, mas também é certo: o dono da igreja está do seu lado, te protegendo em todos os momentos de tribulação, momentos de paz aparente, em todos os momentos o dono da igreja está do seu lado. Spurgeon tem uma frase que é muito boa, que ele diz assim: o mundo ama o cristianismo falso, mas o crente verdadeiro sempre será odiado. Infelizmente, uma das marcas que você está no caminho da verdade é a perseguição. Por que perseguição? Por que o mundo nos persegue? Porque somos diferentes. É um grupo de amigos, quando todos fazem uso de determinada prática e você está no meio, mas você é o único que não pratica aquilo que os outros fazem, automaticamente você se torna um alvo, porque eles vão começar a dizer: fulano está querendo ser melhor do que a gente, porque ele é o único que não faz, ele é o único que não compactua, ele é o único que não concorda. Então, o nosso comportamento de nova criatura já vai gerar um sentimento de revolta para o mundo e vai nos fazer ser um alvo de ataques, de críticas, de apontamento. E a igreja primitiva não era alvo simplesmente de crítica. Hoje, principalmente a igreja brasileira, ela passa por perseguições no campo teórico, no campo ideológico, no campo político, e tudo dentro da conversa. É claro, em algumas prisões, rara, mas algumas prisões sim, por perseguição. Mas a igreja do primeiro século que nós estamos estudando,
ela não sofreu perseguição na área de debate, na área de diálogo, não. Ela sofreu perseguição física, eles morreram, foram torturados, viram sua família inteira morrer, eles viram atrocidade, pessoas que eram arrastadas na rua por cavalos até morrer, pessoas que eram decapitadas, que eram queimadas vivas, mas não negavam o nome de Jesus, não negavam o evangelho. Como eu disse no assunto da lição, nos textuários, enfim, como que uma pessoa é capaz de suportar tamanha dor, tamanha tortura, tamanho sofrimento? Só uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de suportar as perseguições. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo fala isso. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então vamos continuar, acompanhe aqui nos slides, vamos continuar para o primeiro tópico e primeiro subtópico. Se você tem algum comentário a acrescentar, até alguma crítica a fazer, deixe seu comentário, segue o nosso canal, compartilhe a nossa aula. A gente vai de passo a passo procurando melhorar cada vez mais, melhorar a imagem, melhorar o som, eliminar os ruídos em volta do som, porque para gravar essa aula é um grande desafio, não é tão fácil quanto parece, mas Deus vai abençoar essa nossa caminhada. Então se prepare, nós vamos entrar para o próximo tópico. No próximo tópico dessa lição, tópico 1 e seu subtópico está escrito, acompanha aqui ao lado, pausa esse vídeo ou leia na sua revista, a igreja perseguida e os perseguidores. Aqui vai falar sobre classes de perseguidores que perseguiram também Jesus em seu ministério terreno e logicamente, consequentemente, ia seguir perseguindo a igreja de Cristo, os discípulos, os apóstolos. E não satisfeito por terem condenado e crucificado Jesus, eles queriam parar com aquela conversa de que o Jesus crucificado era Senhor, era o Filho de Deus. Eles queriam eliminar essa doutrina. E havia pelo menos 4 grupos que fizeram de tudo com o ministério de Jesus e deram continuidade a essa perseguição com a igreja, os discípulos, os apóstolos. Nós nos sintonizarmos no primeiro tópico, primeiro subtópico, os perseguidores, quem eram eles? Eram os saduceus, os sacerdotes, o capitão do templo e os anciões. Vamos fazer um breve comentário sobre quem eram eles e no que eles acreditavam. Os saduceus. Os saduceus era um grupo ligado aos sacerdotes, mas um grupo mais aristotélico, tá? Um grupo mais helenista. Então, os saduceus, eles não acreditavam na Bíblia toda do Antigo Testamento. Eles não acreditavam na tradição oral, primeiro de tudo, que os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam. Os saduceus não acreditavam em anjos ou em ressurreição. Então, por que eles perseguiam a igreja? Porque isso ia direto contra a doutrina que eles ensinavam, daquilo que eles acreditavam, tá bom? Então, enquanto os saduceus não acreditavam em anjo, enquanto os saduceus não acreditavam em ressurreição, a igreja pregava a visita e a presença de anjos, a proteção de anjos, pregava sobre a ressurreição, principalmente do próprio Jesus Cristo, até porque Paulo disse isso: se nós não crermos que ele ressuscitou, a nossa fé será vã. Então a pregação da igreja entrava em confronto, em conflito com os saduceus. Os sacerdotes eles eram responsáveis pelo sacrifício e por cuidar do templo, ali, pelos rituais do templo. Eles acreditavam na lei, nos profetas, nos salmos, enfim, eles acreditavam na tradição oral. Só que eles olhavam para a igreja como uma seita, eles olhavam para a igreja como pessoas hereges que estavam tentando desvirtuar o ensinamento do povo. Por isso eles também perseguiam a
igreja. Quem eram os anciões? Os anciões eram um grupo que não era sacerdote, mas eles eram muito próximos aos sacerdotes. Eles eram mais ligados à política, à população. Então eles tinham muita confiança da população. Os anciões, na verdade, eram os homens de conselho, os homens de palavra de conselho para todos, inclusive para a religião e para política. Por isso é que os anciões também eram grandes perseguidores do ministério de Jesus e também perseguiam a igreja. Eles ficaram extremamente também enciumados, porque agora as pessoas não iam mais consultar eles, não queriam mais ouvir eles, mas sim ouvir os apóstolos, os discípulos que falavam as palavras de Jesus. E tem também o capitão do templo, que era uma espécie de polícia do templo. Essa polícia do templo era responsável por manter a ordem no templo e também impedir qualquer ensino que não fosse o ensino dos sacerdotes e dos fariseus. Qualquer outro ensino eles estavam ali para poder proibir, para poder abolir. Então, e juntando tudo isso, tinha o Sinédrio que era a reunião de 70 homens, que havia fariseus, havia saduceus, havia anciões, era uma reunião de 70 homens que era responsável por julgamento, inclusive eles que julgaram Jesus e também julgaram os apóstolos, chamando eles por desobediência àquilo que Pedro falou, mas importa obedecer a Deus do que os homens. Foi o Sinédrio que chamou eles à reunião desse povo todo de perseguidores. Então não importa a época, o lugar, a esfera, sempre vai haver perseguidores, amém? Sempre vai haver perseguidores. Um dos mais conhecidos, até do século I, foi Nero. Tácito, um historiador romano, ele escreveu um episódio que ficou marcado na história da igreja. Que episódio é esse? Por volta do ano 64 depois de Cristo, Roma pegou fogo. Roma foi incendiada. Um incêndio que parecia proposital, que fugiu do controle. Queimou por cerca de 9 dias. Todos os olhares foram para Nero, porque eles conheciam a intenção de Nero, que era que a cidade fosse destruída para reconstruir Roma em adoração aos seus deuses. Só que quando os olhares foram para Nero, Nero teve uma ideia. Agora eu sei em quem eu vou botar a culpa. A culpa desse incêndio foi dos cristãos. Então houve uma perseguição em massa contra a igreja. Pessoas foram mortas, foram arrastadas na rua, degoladas vivas. Pessoas foram vilipendiadas ali de todas as formas por perseguição à igreja. Então sempre surgiram homens durante a história que perseguiram a igreja com a tentativa de calar a voz da igreja, a tentativa de silenciar a pregação do evangelho. Então todas as vezes que você tem a oportunidade, pregue. A palavra nos ensina isso, pregue em tempo e em fora de tempo, porque as perseguições contra a igreja têm esse objetivo, tentar silenciar a voz da pregação da palavra. Então nós seremos perseguidos por causa do amor do evangelho. Então esses foram os perseguidores durante a história. Como eu disse, tem outros perseguidores. Hoje também existem perseguidores da igreja em localidades isoladas às vezes, ou na sua totalidade. Sempre vai haver homens, pessoas usadas pelo mal para poder perseguir, para poder se incomodar com a igreja, para poder calar a voz da igreja, porque nós não somos deste mundo. A única forma de sermos abraçados, sermos queridos pelo mundo é se nós aceitarmos tudo sem critério e se conformar com esse mundo. Mas Paulo mesmo já deixou na tua palavra dizendo assim: não vos conformeis com este mundo. Então, porque a igreja não se conforma com o sistema desse mundo, ela sempre sofrerá a perseguição. Amém? Então vamos agora para o segundo subtópico do primeiro tópico: esferas da perseguição. Então, aqui nesse segundo subtópico, deixa bem claro que a igreja foi perseguida em duas esferas: política e religiosa. Religiosa porque eles tinham inveja. Antes o povo ia até o templo para poder aprender, seguia toda uma liturgia, todo um costume ali
dos judeus, mas agora o povo não está indo mais ao templo. O povo prefere estar em praça pública, em qualquer lugar onde os discípulos e os apóstolos estão reunidos. E o que mais deixava o Elias incomodado é por dada a simplicidade dos discípulos e dos apóstolos, o povo gostava deles, porque eles eram conhecidos do povo. Eles não eram iguais aos líderes religiosos. Os líderes religiosos participavam de uma escola, tinha toda uma cultura, tinha toda uma liturgia, toda uma formalidade para falar. Mas agora os discípulos, os apóstolos são totalmente opostos disso. Não é que eles são informais, mas eles são homens do povo. Eles são homens simples, são pescadores, são trabalhadores rurais que estão ali se levantando para poder discursar, para poder falar entre o povo. E eles ficam mais maravilhados ainda, porque quando eles estão falando sobre Jesus, o Espírito Santo toma eles falam com uma excelência, eles falam com uma autoridade, e o povo fica sem entender como é que pode esses homens que são iletrados falarem tudo isso, saberem tudo isso, aonde eles aprendeu, como que eles sabem tudo isso. Isso tudo a gente está falando de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos ensinar. E o povo se maravilhava disso, e houve um ciúme no âmbito religioso, porque o povo não estava indo mais ao templo para aprender. O povo já não tinha mais tanto aquele respeito aos sacerdotes, aos fariseus, como tinham antes. Eles preferem ouvir os discípulos, até porque os fariseus, os sacerdotes, eles sempre atrelavam tudo ao templo. Tudo você tinha que ir ao templo. Tinha coisas que eles não podiam falar na rua, só no templo. Já os discípulos veio quebrando essa barreira, encurtando essa barreira do templo. Eles caíram na graça do povo porque eles estavam infiltrados dentro do povo. Eles paravam na praça pública e ali iniciavam um culto, onde eles começavam a falar sobre Jesus, onde eles começavam a pregar sobre a volta dele, a falar sobre ele. E até quem nunca conheceu Jesus, nunca viu Jesus, se interessava e gostava e se convertia. Aquelas pessoas que às vezes tinham uma ideia errada sobre Jesus, ao ver aqueles homens discursando tão bem, pregando a palavra do Senhor, mudavam a sua ideia a respeito de Jesus. Então os discípulos, os apóstolos, começaram a cair na graça do povo, porque o povo sempre conheceu eles como homens simples, mas quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles são diferentes. Por isso que a igreja que não tem medo da perseguição é uma igreja cheia do Espírito Santo. No campo político, a igreja também recebeu grande perseguição. O exemplo que aqui é dado nesse segundo subtópico é quando Herodes prende Tiago e o mata, e também prende Pedro, e Pedro ele é solto por um milagre. Às vezes você pode se perguntar por que Deus prendeu Tiago e o matou, e prendeu Pedro e não o matou. Nós não sabemos, não temos uma explicação bíblica. O que nós temos é meras deduções. Eu acredito que Tiago já havia cumprido o seu propósito. Tem um historiador da igreja que ele diz que o sangue dos cristãos era a semente da igreja, ou seja, quanto mais cristãos eram martirizados, morriam, mais pessoas se convertiam ao evangelho. O sangue dos mártires era a semente da igreja. Morria um e se convertia 10, se convertia 20, 30, e a igreja só crescia. Quanto mais perseguia, mais crescia. Voltando do âmbito político, Roma tinha alguns critérios quando dominava uma região. Ele dominava a região e não impedia que as pessoas continuassem com sua religião, continuassem com sua cultura. Roma incluía, na verdade, algumas coisas da cultura deles e até sequestrava a cultura de alguns povos, para dizer que foram eles que criaram, né? Então, Roma tinha uma política muito séria a respeito de tumulto, de revolta. A população tinha que ficar em paz e satisfeita. Os governadores eles tinham essa missão: eu tenho que deixar esse povo calmo e satisfeito com o domínio romano. Se o povo houvesse briga, contenda, revolta, Roma dominava, destruía tudo
como uma lição para aquele povo. E o governador também ficava queimado no sistema romano. Então Herodes, ele queria ganhar essa popularidade, ele queria se fortalecer ali como um imperador, ele queria ter um governo ali bem tranquilo. Então, como governador, perdão, falei imperador, como governador. Então, Herodes, ele vê que os judeus não concordam com a igreja, então eles prendem Tiago, mata, e isso deixa o coração dos judeus felizes, alegres. O que ele pensa? Agora eu vou ganhar minha popularidade, agora eu vou avançar em cima da igreja, eu vou ganhar minha popularidade perseguindo esse povo. O que Herodes faz? Herodes mata Tiago e fala assim: já que Tiago morreu e eles se alegraram, nada mais justo do que agora eu pegar o capitão, o cabeça, o grande da igreja. Prendeu a Pedro, porque Pedro era um dos responsáveis da igreja. Quando eles prendem Pedro, isso também deixa o povo alegre. E o plano de Herodes vou matar Pedro igual eu fiz com Tiago. E aí, essa é o âmbito da perseguição política, porque Herodes também queria ganhar sua popularidade para ficar bem com Roma. E para ficar bem com Roma, eles perseguiram a igreja, para não ter uma revolta no meio do povo, para não ter problemas no meio do povo, eles perseguiram a igreja. Então, a esfera da perseguição era tanto política quanto religiosa, tanto religiosa como política. Então, eram essas duas esferas que a igreja estava passando por perseguição, a igreja de Jerusalém do primeiro século. Lembrando isso sempre, aqui a gente não está falando da igreja de Roma, tá bom? Até porque a igreja de Atos não é a igreja de Roma, a igreja de Atos é a igreja de Jerusalém, amém? Aonde Cristo fez a promessa da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 e continua descendo e derramando-se sobre a igreja, enchendo os crentes para suportar momentos de dor, momentos de luta e de tribulação. Acompanhe aqui ao lado o terceiro subtópico: a igreja enfrentará oposições. Irmão, não é segredo, nós estamos falando isso desde o início dessa aula, que a igreja sempre terá opositores, sempre terá oposição. Muito antes, na verdade, da igreja, o povo de Deus sempre sofreu grande oposição. Como nós falamos no tópico anterior, de esfera política religiosa, nós vemos um exemplo: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos, entre outros homens que sofreram perseguições, tanto na esfera política religiosa, sofreram oposições simplesmente porque decidiram cumprir a vontade de Deus. Quando você decide cumprir a vontade de Deus, você terá opositores, haverá conflito, haverá guerra, mas creia sempre que fiel é aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele é fiel para terminar, não importa o quão grande seja a oposição, o quão grande seja o gigante. O Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, está do teu lado. Uma das frases que se repete muitas vezes na nossa Bíblia Sagrada é a frase: não temas, não tenha medo. Então, não importa o tamanho da luta, da oposição, creia sempre nisso. Deus, ele está do seu lado e vai te sustentar, e vai te abençoar e nos garante a nossa vitória. Oposições terá, lutas teremos, perseguição o tempo todo vai aparecer contra a igreja, contra o seu povo, mas nós não temos que temer, não temos que ter medo, porque maior é aquele que está conosco e ele nos garante a vitória. Pause esse vídeo, continue a leitura da sua revista, leia o slide aqui, porque nós vamos para agora o segundo tópico da nossa lição. Eu espero que até que você tenha entendido e essas breves explicações sejam edificantes para a sua vida. Segundo tópico, primeiro subtópico: uma igreja protegida, um anjo de Deus. Então, que fique bem claro, a igreja sempre será perseguida, mas também a igreja sempre será protegida. Deus é a nossa proteção, ele é socorro bem presente na hora da
angústia. Esse primeiro subtópico aqui do segundo tópico é algo muito interessante, que a gente precisa reforçar sempre esse aprendizado, né, para a igreja do Senhor. Nós cremos em anjos, nós cremos que os anjos são seres ministradores que assistem diante de Deus. Nós cremos que eles são ferramentas de Deus para abençoar, para ajudar o seu povo, mas temos que tomar muito cuidado com a doutrina dos anjos, tá? Os anjos, por maior obra que seja, nós vemos um anjo matando exércitos inteiros, nós vemos anjos fazendo algo sobrenatural durante toda a Bíblia Sagrada, mas anjos não devem ser adorados. Nossa oração não deve ser uma oração direcionada a anjos, tá? E um detalhe muito importante, nós não mandamos nos anjos, tá? Os anjos não estão aqui à minha disposição para eu falar, anjo faz isso e o anjo faz aquilo. Não, os anjos não estão às nossas ordens, os anjos estão à ordem de Deus. Salmo 91 até fala isso, que ele envia os seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, eles são seres que estão diante de Deus e obedecem à ordem de Deus. Deus usou anjos em muitas situações para poder dar livramentos para o seu povo, para poder guardar o seu povo. E hoje em dia ainda ele pode usar anjos também para poder nos dar livramento, nos guardar, nos abençoar, nos entregar recados de Deus, mas a nossa oração, nosso foco não deve ser isso. Eu não devo orar, Deus envia um anjo aqui, ou Deus manda um anjo passar espada em fulano. Nós temos que tomar muito cuidado com isso quando nós falamos de doutrina bíblica, amém? Eu não mando nos anjos, ninguém aqui na terra manda nos anjos. Os anjos seguem as ordens de Deus. O salmista até fala algo muito importante, dizendo aqui sim, que o anjo do Senhor habita ao redor daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então, nós cremos sim que anjos existem, Deus usa os seus anjos para poder proteger e ajudar o povo de Deus, mas nós não adoramos anjos. Nós vemos aqui nesse primeiro tópico, o primeiro subtópico do primeiro tópico, que Deus enviou anjos em diversas situações para poder intervir e ajudar a sua igreja, como Pedro estava preso em Atos 12, Deus enviou um anjo e o livrou da prisão, mas não é por isso que nós temos que adorar os anjos, amém? Então, se liga aqui nos slides, vamos seguir para o próximo subtópico 2, a intercessão da igreja. Isso aqui é algo que é um fato que tem se perdido muito, né? A igreja, com o tempo, ela está se perdendo justamente pelo fato de não estar mais priorizando tanto a oração. A negligência da oração está fazendo com que muitos se percam, com que muitos retrocedam, com que muitos não aguentem, não suportem a perseguição. Então, por que a igreja venceu e está de pé até o dia de hoje? Por causa da intercessão. E não é cada um ora por uma causa isolada, não é cada um ora no seu canto sozinho. A igreja se reuniu para poder orar. O comentarista da revista até faz um paralelo com a morte de Tiago, que parece que depois que Tiago morreu, a igreja se despertou um pouco mais para poder orar. Eu não sei, irmão, do que vai ser preciso às vezes Deus mexer, Deus tocar para nos despertar em oração, mas uma igreja que não ora é uma igreja falida. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Pode ter barulho, pode ter música bonita, pode ter aparelhagem bonita, a estética da igreja pode ser muito boa, mas se não ora é uma igreja morta. A igreja não sobrevive sem a oração. Nós vemos grandes avivalistas na história da igreja que eles oravam o tempo inteiro. Uma prova disso, um desses homens foi John Wesley, né? Tem até um museu que era a casa de John Wesley, onde tem no assoalho, no chão, as marcas do joelho, onde ele passava horas e horas do seu dia orando. A igreja precisa voltar para a oração. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito de Isaías, quando ele vai até a casa do rei Ezequias.
A palavra de Deus para o rei Ezequias é: põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E isso ali foi algo que Deus tocou no ponto certo. Deus não mandou Isaías fazer um grande discurso, ele somente entregou um recado simples e rápido. E foi o suficiente para fazer Ezequias virar o rosto para a parede e orar. Eu não sei aonde vai ser necessário Deus mexer, Deus tocar para nos despertar. Mas como Paulo fala, desperta tu que dormes. Nós estamos em momento de perseguição. Não é tempo de dormir, não é tempo de olhar a paisagem do palácio como fez o rei Davi. Em tempo de perseguição, a igreja precisa estar unida, unânime em oração. Amém? Então, Tiago morre e a igreja agora desperta. Quando Pedro é preso, talvez venha logo o pensamento: não, Tiago foi preso e morreu. Pedro também está preso. Se nós não orarmos, se nós não nos movermos em oração, Pedro também vai morrer. Ao mesmo tempo que Lucas narra que um anjo foi até a prisão, também narra a igreja em constante oração. Ore. Faça como Paulo falou em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Amém? Vamos para o próximo tópico. Acompanhe no slide aqui ao lado. Aqui nesse terceiro subtópico, o valor da oração. Vamos continuar seguindo falando da oração, porque a oração é algo que não deve ser negligenciada por nenhum crente, né? Jesus até chegou ao ponto de falar isso para os seus discípulos: quando vocês orarem, não faça como os hipócritas que vão para a praça para serem vistos como homens de oração. Não. Dobre o seu joelho, entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que publicamente Ele te recompensará. Então aqui fala de duas esferas também da oração: a oração da igreja em conjunto e a oração individual, particular de cada um. Há um hino da atualidade muito conhecido, há um hino que está muito famoso, de uma cantora de uma outra cultura, que ela canta dizendo que eu vou orar. E a oração não deve ser somente cantada, mesmo. A oração ela tem que ser praticada. Tem muita gente que está cantando eu vou orar, mas na verdade não está orando nada. Então, a vida de oração não deve ser uma vida exposta, porque a vida de oração é uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais eu oro, mais a minha vontade se alinha à vontade de Deus. Quanto mais eu oro, mais íntimo eu fico. Quanto mais eu oro, mais eu converso com Deus e mais parecido com Cristo eu me torno. Por isso que é necessário vivermos uma vida de oração. Eu não devo orar só quando eu tenho um problema, porque tem pessoas que só usam a oração como recurso de esperança quando surge um problema. Eu estou desempregado, agora eu vou orar. Vou na igreja, vou orar, vou fazer a campanha, vou orar até de madrugada. Deus abriu a porta, tá tudo bem, parei de orar, não oro nunca mais. Aí, quando eu estava com problema, eu orava de madrugada. Quando eu estava com problema, eu subia monte para orar. Agora que o problema foi resolvido, eu já não oro mais, já não me preocupo mais, já não esquento mais a minha cabeça. A oração não deve ser somente no momento de desespero. A oração deve ser algo constante. Alguém até critica, falando: não, irmão, eu não posso ficar orando só por costume. Mas eu conheço um Deus que pode fazer do momento de costume um encontro. Como assim, irmão? Deus faz do costume encontro. Você vai ver, Pedro e João estão subindo ao templo em Atos capítulo 3. Era um costume subir ao templo para orar, na hora nona, na hora da oração. Então, aquele costume Deus transformou em encontro. Eles encontraram aquele homem ali que estava coxo e o milagre aconteceu. Em outras situações, Daniel orava 3 vezes ao dia, perseguiram Daniel dentro do costume de Daniel, e Deus transformou o costume de Daniel em encontro. Que encontro? Na cova com leões. Daniel teve um encontro com o leão da tribo de Judá. Sadraque, Mesaque e Abednego também tinham um costume. Qual o costume? Não se dobrar diante de imagem nenhuma. Deus transformou o costume em encontro, porque por seguir esse costume, Deus fez desse costume um encontro. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Dentro da fornalha, eles tiveram encontro com o quarto homem da fornalha. Eu não sei o que te falta para iniciar, mas eu quero te encorajar. Inicie uma vida de oração. Crie um costume. Coloque seu celular para despertar na madrugada, durante o dia a dia. Coloque meta na sua vida para orar.
faça da sua vida uma vida de oração, mesmo que a princípio seja por costume, porque Deus ele é poderoso em fazer de costumes encontros. Você nunca sabe quando será, mas Deus faz dos costumes encontro. Por isso, chegue cedo na sua igreja também para orar. Tem pessoas que falam que não tem tempo de orar, e na verdade não é falta de tempo, a verdade é que é falta de prioridade. Então, as pessoas não oram em casa, não oram em lugar nenhum, e quando chegam na igreja, ainda chegam tarde, depois da hora da oração. Se sua igreja ainda tem o costume de iniciar o culto com oração, chegue cedo para participar dessa oração, porque Deus vai abençoar a sua vida. Ele ainda faz de costumes encontros. Amém? Preserve uma vida de oração. O valor que há na oração é um valor inestimável. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Só é cheio do Espírito Santo aqueles que têm uma vida dedicada em oração. Então ore, busque, clame a Deus, porque Ele te abençoará, principalmente em momentos de perseguição. Amém? Vamos para o próximo tópico, já estamos encerrando a nossa aula em nome de Jesus. Terceiro tópico, primeiro subtópico, uma igreja destemida, testemunho com poder. Assim que os discípulos, os apóstolos ali, eles foram julgados e até ameaçados ali pelo Sinédrio, pelos líderes religiosos, o primeiro pensamento deles era que eles sairiam dali, de quem fez o julgamento, e eles se calariam, teriam medo. Na verdade, eles saíram e já foram pregar a palavra. Eles saíram e foram desobedecer a ordem deles, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Até Pedro, em Atos capítulo 12, assim que ele saiu da prisão, ele estava preso, olha só, ele estava preso. A primeira reação de quem está preso e é liberto da forma que Pedro foi liberto era se esconder, era correr, era fugir. Pelo contrário, ele foi solto e voltou a pregar e voltou a falar, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que eles eram ousados, destemidos, não tinham medo e não se calavam. Deus, ele nos enche do Espírito Santo com esse mesmo propósito. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos tornar inoperante, nós não podemos nos tornar inútil, ineficaz diante da sociedade. Nós não podemos nos calar diante de situações que nós precisamos falar do nome de Jesus, exaltar o nome dele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Só alguém cheio do Espírito Santo, ele continua insistindo mesmo quando tudo em volta diz que não. Só alguém cheio do Espírito Santo continua fiel à palavra, às Escrituras, mesmo diante de perseguições políticas, religiosas, sociais. Hoje a igreja, ela não sofre tanta perseguição física como nos tempos antigos, principalmente aqui a igreja no Brasil, mas nos campos filosóficos, ideológicos, políticos, a igreja sofre ainda muitas perseguições, onde querem obrigar o tempo inteiro a igreja a negar a palavra, querem obrigar o tempo inteiro a igreja a aceitar costumes do mundo. Nós não somos desse mundo, por isso nós não podemos compactuar com aquilo que vai contra a palavra de Deus. Estão querendo mudar até a Bíblia Sagrada. Tome cuidado com umas versões bíblicas que você for comprar agora na atualidade, porque tem Bíblias que já estão vindo com versículos mudados ou sem alguns versículos. Toda essa tentativa é uma tentativa de tentar, é algo para tentar, na verdade, perdoe minha redundância, é algo para tentar deixar a igreja inoperante, para tentar deixar a igreja secularizada ao ponto de não ter mais efeito nenhum. Nós fomos chamados para pregar a verdade do Evangelho,
doa quem doer, sofra a consequência que sofrer. Porque essa questão de obedecer a Deus e não aos homens é uma questão para quem está cheio do poder de Deus, porque a pessoa tem que ter consciência de que uma vez que ela vai obedecer a Deus e não aos homens, ela vai sofrer perseguição, e talvez de prisões, talvez até de morte. Ela tem que ter consciência que isso não é uma escolha boba de brincadeira, mas sim é uma escolha direcionada por Deus para quem realmente é capaz de suportar a perseguição e a aflição. Então, eles acabaram de ser ameaçados, acabaram de ser julgados ali perante o Sinédrio, né, que para não falarem mais de Jesus, para não falarem mais daquele homem crucificado, até porque eles eram conhecidos como os seguidores daquele que foi crucificado, com algo pejorativo. Até por isso foram chamados de cristões, porque isso era um termo pejorativo, era algo para poder zombar deles, porque eles não acreditavam que alguém que foi crucificado, que era símbolo de maldição, de vergonha, que esse alguém fosse o Salvador. Por isso Jesus disse em Lucas: cada um tome cada dia a sua cruz e segue-me. Então, seguir a Jesus, principalmente nos primeiros séculos, era como realmente se entregar à morte. Seguir a Jesus era como abraçar a morte, não era um privilégio, não tinha conveniência, né? Hoje muita gente até aceita Jesus, está na igreja por conveniência. Naquele tempo não era por conveniência, era por verdade mesmo, porque você perdia negócios, bens, família e até correr o risco de perder a sua vida. Então eles acabaram de ser criticados, de serem pressionados para parar, e quando saem, o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é pregar o nome de Jesus. Eles tinham testemunho com poder. Então é tempo de nós testemunharmos com o poder do nome de Jesus. Segundo subtópico, convictos da sua fé. Eles tinham convicção daquilo que eles criam, eles tinham convicção daquilo que eles acreditavam, eles não tinham dúvida daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo porque eles sabiam exatamente quem era Jesus, sabiam exatamente para onde eles iam, eles sabiam exatamente qual era a missão deles aqui na Terra. Eles tinham convicção daquilo que eles faziam e para onde eles queriam ir com a pregação do Evangelho. Por isso que eles se espalharam, e até eu posso até dizer que talvez em partes, algumas perseguições, foi até uma permissão de Deus para que cada vez mais a igreja se espalhasse, fizesse missões que fossem para outra região, e assim o Evangelho se espalhou durante todo o mundo. Como eu disse no início, vou voltar a dizer, o propósito de perseguidores é parar, é calar, é minguar, é diminuir e até matar. Mas na verdade, quanto mais somos perseguidos, mais nós somos provados para sermos aprovados. A perseguição, ela vem muitas das vezes para nos mostrar que Deus, ele pode nos usar em situações extremas da vida. Depois dessa luta, depois da perseguição, nós vemos o quão grande Deus é e quão grande é o poder dele através da nossa vida. Então, eu não sei se sua fé ainda está abalada em relação a Cristo, em relação ao céu, em relação à volta de Cristo, mas a perseguição vem para poder nos deixar cada vez mais convicto disso. Por isso que Paulo falou isso: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E que palavra é essa? É a palavra de que Cristo voltará. Independente das lutas que você passa aqui, das lutas que você sofre, nossa fé está firmada naquele que morreu na cruz, ressuscitou, foi aos céus, mas disse que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Então, mesmo diante de lutas e perseguição, sua fé tem que estar convicta em Cristo de que ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Conclusão da nossa lição. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui esse momento, toda essa lição. Como eu disse, estamos somente iniciando e espero cada vez mais melhorar a qualidade do som, da imagem, evitar os ruídos, as interferências, mas cada dia mais nós vamos melhorando. Eu espero profundamente que sua vida seja edificada
por essa breve explicação. Vamos lá, conclusão. Então, a igreja, ela não está aqui para incitar nenhuma desobediência, tá? Civil, nenhuma rebelião. A igreja não está aqui para dizer pare de obedecer às leis civis que existem, principalmente no Brasil, não. Mas em relação a leis civis, quando elas tentam ferir ou ultrapassar a palavra de Deus, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Conclusão, a igreja passará por tribulação, é algo inevitável, mas a fé da igreja precisa estar firmada em Cristo. Só vence a tribulação a igreja cheia do Espírito Santo. Não vivemos somente pelo que sentimos. Durante a perseguição, sentimos vontade de ir embora, de desistir, de largar tudo. Vivemos por aquilo que nós acreditamos. Temos que ser testemunhos vivos. A palavra para testemunho vem de mártires, ou seja, alguém que entrega a sua própria vida por aquilo que a pessoa acredita. Então, mesmo diante de perseguição, de tribulação, nós que somos a igreja de Cristo precisamos estar cheios do Espírito Santo ao ponto de nos entregar, se for preciso, por amor daquilo que nós acreditamos. Então, fique com essa palavra, com esse ensinamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enriqueça o seu conhecimento cada vez mais. Quero finalizar aqui mais uma vez agradecendo você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você possa. Se inscreva em nosso canal